Então eu quero ministrar nessa noite aqui sobre o tema 10 chaves para uma missão ministerial. Então 10 chaves que podemos ter para fazer uma missão de evangelização. Mas o tema é 10 chaves para a sua missão ministerial. Está no texto de Lucas capítulo 9, no versículo 1, que diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, e em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Coloca a mão no teu coração e diga assim: obrigado, Jesus, por esta palavra. Fala comigo nesta noite. Amado, aqui tem um texto de uma missão que Jesus, ele trouxe para os discípulos. Jesus, ele veio para um propósito. Na verdade, Deus enviou o teu único filho amado para um propósito. O propósito de nos tornar filhos de Deus, de nos curar, de nos perdoar e de fazer de nós pessoas que preguem o evangelho do reino, continuem anunciando o evangelho do reino. Então eu quero dizer qual é a nossa missão, qual é a missão mais importante nesta vida, irmãos. Por que que Deus te criou? Por que que Deus te formou? Qual é o propósito nesta vida? Então, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, no versículo 28, diz assim que: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então quer dizer, qual é a missão que Deus nos deu? Então Deus dá uma missão para o homem, para ele multiplicar, para ele dominar. Então nós temos a natureza, uma natureza de crescer, de se expandir, de avançar. Você tem uma genética dada por Deus para crescer. Você tem uma genética para evoluir. Você tem uma genética para prosperar, para avançar. Deus nos fez pessoas não para ficar vivendo uma vida paralisada, uma vida, irmãos, que não tem avanço. Deus nos formou para crescer, para o crescimento. Você pode ver que o texto de Gênesis, ele fala: frutificai e multiplicai, quer dizer, dá fruto, tenha filhos, frutifica o seu caráter, que o seu caráter melhore a cada dia, que você cresça no conhecimento, no temor de Deus, na sabedoria de Deus, que você possa multiplicar, quer dizer, não somente como família, mas também multiplicar, fazendo que pessoas conheçam
o Deus que você serve através do seu testemunho de vida. E nós fomos gerados para frutificar e multiplicar. Você tem essa genética. Só que o nosso adversário, ele tentou tirar esse direito legal de nós. O que ele fez lá no Éden, depois que Deus fez o homem? Ele foi lá e injetou o seu veneno, o veneno do pecado, para barrar o ser humano. Mas Deus em Cristo Jesus, Ele nos restituiu novamente a bênção dessa multiplicação. O inimigo, ele tentou através do pecado, então, tirar esse propósito de Deus, o propósito de nos paralisar. E sem Deus nós não fazemos nada. Sem Deus na nossa vida nós não podemos ir nada, não podemos crescer e nem multiplicar. Podemos até crescer e multiplicar, mas não que glorifique a Ele. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, então o poder da multiplicação, ele tem que voltar em nossa vida, ele tem que acontecer em nossa vida. Então por isso, você não pode, aliás, permitir que nada venha obstruir o seu crescimento em qualquer área da sua vida, principalmente no crescimento de avançar no reino de Deus, amém, amado? De crescer no reino de Deus. Então eu quero dizer que quando entendemos a nossa missão, o resultado é de multiplicação. Quando você entende que você foi chamado para gerar, para multiplicar, para avançar, você vai acontecer isso na sua vida, porque isso é uma promessa do Senhor, e foi isso que aconteceu quando Jesus chamou esses discípulos. Jesus deu o que para eles? Poder, irmãos. Amados, presta atenção, você só vai gerar, você só vai sair da esterilidade se você tiver o poder do Espírito de Deus. Você precisa pedir, você precisa clamar, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Aí, nós vemos que Jesus, sim, que escolheu os seus discípulos. Jesus foi para o céu, mas falou para ele, esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. Depois que eles foram revestidos, houve o batismo no dia do Pentecostes, chamado o dia de Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, quando os discípulos receberam poder, eles saíram pregando e anunciando o Evangelho. E nós vemos que lá em Atos 2, 40 e 42, o poder da multiplicação veio sobre a vida daqueles discípulos. Olha só o que diz no 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então nós vemos, amados irmãos, que os discípulos, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles saíam anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho com toda a autoridade. E é este propósito que Deus tem na minha vida, na sua vida, amém? Ele quer te encher do Espírito Santo para você multiplicar, ganhar vida. O que eles ali multiplicaram? Dinheiro, casas, carro? Não, eles saíam pregando o Evangelho, atraindo pessoas para serem batizadas. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de você ganhar uma vida e levar ela até o batismo, mas é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando você consegue convencer uma pessoa, né, e dizer para ela largar o pecado, largar o mundo, vir para a casa de Deus, e a vida daquela pessoa mudar, e até ela chegar a ser batizada, não tem preço. É uma coisa maravilhosa quando isso acontece. Então, quero dizer aos irmãos que você é que define
em onde concentrar a sua missão. Deus te colocou nessa terra. Deus te colocou aqui nessa cidade de Três Corações. Você poderia estar morando lá em Ohio, não é Ohio que Esparta não, né? Lá em Ohio, nos Estados Unidos. Você poderia estar morando em Manhattan, poderia estar morando no Japão, em tantos lugares desse planeta. Mas você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito conosco aqui. Deus tem uma missão para você nesta cidade. Às vezes, irmãos, eu já tentei até sair desse bairro como igreja. Já pensei em colocar igreja em vários lugares, mas parece que algo me segura aqui. É porque eu sei que Deus tem algo conosco nesse bairro. Deus nos trouxe para cá. Tem igreja em tudo quanto é bairro. Mas Deus nos colocou aqui. Então nós temos que compreender o que Deus nos quer aqui. Amém, amado? E precisamos entender esse propósito de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, você é que define de onde concentrar a sua missão. Lá em Mateus capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Então quer dizer, onde que você quer colocar o seu tesouro, irmãos? Onde que você quer? Você é que define aonde você produz, onde você multiplica os seus valores. Você pode multiplicar os seus valores nessa terra, ou você pode multiplicar no céu. Agora, você pode multiplicar também na terra e multiplicar no céu. Mas eu quero dizer que o foco nosso, como uma missão em Cristo Jesus, não é focar na terra. Porque o que diz aqui, quem foca os seus valores na terra, quem ajunta tesouros na terra, um dia tudo isso vai acabar. Mas quem ajunta no céu é para sempre. Eu quero dizer aos irmãos que você está vivendo uma vida para cumprir uma missão, a missão de Deus e não a sua. Você não está aqui para cumprir os seus propósitos, você não está aqui vivendo para viver a sua vida. Por isso que Paulo fala, não é eu que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Paulo quisesse viver a vida dele, ele ia viver uma vida totalmente contrária daquilo que Deus tinha para ele em missão. E nós somos a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. Se a gente não tomar cuidado, a gente desvia o foco, irmãos. A gente desvia o foco. Então, você está vivendo para cumprir a sua missão ou a missão de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que não é errado buscar ou conquistar sonhos. Nós precisamos lutar para conseguir o melhor para nós e para a nossa família. Isso não é errado, não há nada de errado buscar bens materiais, de você ter uma casa boa, de você ter um carro bom, de você tirar um tempo de lazer, de você viajar e muitas outras coisas. Não há nada de errado disso. Deus sempre deseja o melhor para nós, amém, amado? Mas nós precisamos entender que estamos somente de passagem nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos somente de passagem. E eu quero dizer que o melhor tesouro não está nessa terra. O melhor tesouro está nos céus. E é isso, que nós vamos conquistar para Deus. Tesouros no céu. Amém, amado? Você não vai conseguir levar nada dessa terra, por mais que você faça o melhor aqui, de coisas materiais que você conquiste,
você não vai conseguir levar nada. Ninguém leva nada dessa terra. Então tome cuidado. Tome cuidado por aquilo que te desvia do foco. Aquilo que te atrapalha de você estar servindo, seguindo aquilo que Deus te designou. Então eu quero rapidamente aqui falar de 10 chaves rapidamente. A primeira chave para o chamado ministerial, nosso chamado ministerial, primeiro, seja persistente e perseverante. Irmão, nós estamos aqui há 9 anos nessa cidade, há 9 anos, esperando acontecer, algo de multiplicação, que ainda nós não estamos vendo, mas nós estamos persistindo, nós estamos perseverando, porque nós cremos que um dia essa obra irá romper com força, amém, amados? A constância conta mais do que velocidade. Não adianta sair correndo fazendo as coisas à louca. A constância, ela conta mais do que a velocidade. Muitas pessoas, elas não concluem, irmãos, nada na vida, porque não são perseverantes. Começa tudo, mas para no meio do caminho. Começa uma profissão e logo desiste. Começa a ir em uma igreja e logo para. Não consegue ser firme na célula, porque não persiste, porque não são perseverantes. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 7. Tiago 1,7 diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem de coração dobre? É aquele que vive, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, ele não tem constância, ele tem um coração dividido, é isso, tem um coração dividido. Então essa pessoa, ela não consegue persistir, a pessoa que tem uma dificuldade de persistente e de perseverança, ela vai ter dificuldades de focar a missão que Deus tem para ela. A segunda coisa, outra chave para o nosso chamado no ministério, porque a coisa mais importante aqui não é o ministério terreno, amém, amados? É o ministério no sentido terreno de valores da terra, mas é aquilo que Deus nos chamou para o seu ministério, de fazer obra para o reino de Deus. Então, a segunda coisa que eu quero dizer é que toda igreja local é relevante aos olhos de Deus, irmão. Toda igreja, ela é relevante. A igreja é a única coisa na terra, é a única instituição na terra que vai durar para sempre. Jesus morreu por sua igreja. Isso é o quanto o seu trabalho é importante para Deus. Olha só, Jesus morreu pela igreja do Senhor. Nós aqui somos uma igreja, amém? Quer dizer, nós formamos uma igreja, nós fazemos parte de um corpo, e Cristo morreu por nós. Está aí a importância do nosso trabalho. Tudo que você faz para envolver irmãos, para ajudar pessoas, para produzir comunhão, tudo isso, quando você está junto, quando você valoriza isso. Hoje eu vou no culto porque eu quero ver o irmão, eu quero ver o pastor, eu quero ver a pastora, eu quero ver os irmãos, eu quero estar junto. Quando você faz isso, irmão, quando você vem cultuar a Deus, de fazer parte da igreja, então isso é uma coisa maravilhosa, porque Jesus morreu para que a igreja fosse importante. Então eu quero dizer aos irmãos que aos olhos de Deus,
não existe igreja grande nem igreja pequena. Aos olhos de Deus, às vezes as pessoas acham assim, Deus está olhando para aquela igreja que tem 10.000 pessoas, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, mas aquela igrejinha Deus não está olhando. Não, amado, a igreja é dele, amém? Então eu quero dizer que para os irmãos, aos olhos de Deus, não existe igreja grande nem igreja pequena, todas elas têm um peso na terra. Se estamos em uma igreja grande, glórias a Deus. Se estamos em uma igreja pequena, glórias a Deus do mesmo jeito. Toda honra e glória é para Ele, e não para a satisfação de homem algum. Então, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 20, Efésios 2, 20, olha só, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Quem é edificado sobre o fundamento dos apóstolos? A igreja, nós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então quer dizer, a base desse trabalho que nós estamos aqui formando, que nós estamos aqui avançando, é em Cristo, irmãos. Não é em cima do pastor Carlos, nem da irmã Neuza, não é em cima de homem algum. A pedra da esquina desse trabalho é Jesus, amém? Então eu quero dizer que toda a igreja é importante quando está baseada em Jesus. Então, a igreja é um local relevante aos olhos de Deus, todas as igrejas. A terceira chave para o nosso chamado ministerial: tamanho não é sinônimo de força. Tamanho não é sinônimo de força. Eu acho que alguém tem que ficar com o Duduzinho lá para ele, senão ele vai, essas caminhadas dele de lá e para cá pode atrapalhar. Então, presta atenção, tamanho não é sinônimo de força. O que determina a força de uma igreja não é o seu tamanho, mas a sua saúde espiritual, amém, amados? Não é o tamanho. Nem sempre ser grande é o melhor é ser saudável, o melhor é ser forte. Amado, o que adianta uma igreja que ela é numerosa, mas há muito escândalo e não há correção? Uma igreja machucada, com pessoas feridas. Tem igrejas assim, irmãos. Nós sabemos que existem comunidades assim. Então não quer dizer que ser grande determina uma igreja forte, por causa do teu tamanho. O que eu peço a Deus é que me dê pessoas que querem crescer no Evangelho, que querem mudar de vida, que querem mudar de mentalidade, amém, amados? Então isso é importante. Então eu quero dizer para os irmãos, quantas pessoas desprezam uma empresa quando ela está começando. Eu me lembro que quando eu estava desempregado, eu orei, jejuei muito, pedi a Deus, e uma vez eu tive um sonho, como se fosse uma realidade, e eu parava numa porta de uma empresa muito grande, mas o muro dessa empresa andava muito do lado desse muro, como se fosse assim um paredão que ia assim numa rua muito grande, e naquela, era uma empresa, era um sonho, e eu andava, e tinha um demônio, que não deixava eu entrar naquela empresa. Um demônio falava para mim, você não vai entrar aqui, eu ficava para o lado de fora, eu vou entrar, aí em nome de Jesus eu vou entrar. Então quando eu terminei aquele sonho, eu falei, Deus vai me dar um emprego, e era uma empresa muito grande, e eu fiquei com aquilo no meu coração. Aí quando eu recebi uma oportunidade de emprego, irmão, a empresa era uma porta que era do tamanho da porta desse prédio aqui, pequenininha. Aí eu fiquei pensando, não é aqui não que Deus me chamou não, que eu vi no meu sonho. Mas só que eu não tinha outra opção, e eu fiquei lá.
até hoje, irmãos, eu estou nessa empresa e hoje essa empresa cresceu, é uma empresa muito grande, eu prosperei muito nessa empresa. Então presta atenção aqui, o que eu quero dizer para você, que quantas das vezes, pessoas desprezam uma empresa quando ela está começando? Quantas pessoas desprezam a igreja também quando ela está começando? Dá um pouquinho de água para mim. Até uma igreja que está começando, pessoas desprezam. Quantas pessoas menosprezam até uma pessoa pequena, aquela de baixa estatura, magrinha, despreza, achando que ela não tem capacidade alguma. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu não cresci muito, irmão, mas eu era muito menor do que eu sou. Eu tinha uns 13 anos, eu era desse tamanhozinho aqui, e o dono, o encarregado, quando foi fazer uma entrevista comigo, falou: você não vai aguentar o serviço aqui, não adianta eu pegar você. Eu tive que falar para ele: se você não me pegar, eu vou passar fome, porque eu não tenho pai nem mãe, me ajude, abre as portas de emprego para mim. O homem quase chorou. Você sabe de quem ele era padrasto? Do pastor Robson, que pregou aqui no domingo. Olha só como o mundo é, irmão? O primeiro emprego que eu tive, quem foi que abriu as portas foi o padrasto do pastor Robson. O apelido dele era Samambaia. Olha só, Samambaia. Então, e eu comecei a trabalhar naquela empresa. Eu era pequenininho, mas permaneci lá. Fiz o meu trabalho normal. Muitas pessoas grandão que pegava lá, regava lá no segundo dia de trabalho. Mas eu pequenininho fui lá e consegui passar na experiência e trabalhei por muito tempo naquela empresa. Então eu quero dizer que às vezes pessoas menosprezam a pessoa de pequena estatura, achando que ela não tem capacidade. Mas Deus escolheu viver em nós que somos pequenos, sendo Ele tão grande. Nós temos o exemplo de quem? De Davi, quando venceu Golias. Davi, que era pequeno, e Golias, que era grande. Deus não usou Golias, Deus usou Davi, Deus usou o pequeno. Amém, amado? Então, eu quero dizer que tamanho não é sinônimo de força. Eu tenho certeza, irmãos, que muitas das vezes o inferno é abalado pela Igreja Missionária Unida de Três Corações. Eu tenho certeza, e muitas das vezes a gente pode ver os ataques do inimigo contra nós. Presta atenção, você faz parte dessa igreja. Se você muitas das vezes é atacado, não é às vezes somente pela sua vida só pessoal, mas é porque você faz parte de uma igreja que move o inferno. Você faz parte de uma congregação que está fazendo a diferença no mundo espiritual. E não tem como você fugir dos ataques. E por isso você deve orar a Deus, buscar a Deus, ler a palavra. Lá, Efésios capítulo 6, versículo 10, ter o capacete da salvação, ter as armaduras para se proteger das setas malignas. Amém, amado? Fuja da competição. Irmão, você não prospera quando você fica vivendo em competição, nem no seu trabalho, nem na sua célula, nem em lugar nenhum. Irmão, imagine aqui se eu tivesse de viver de competição, se eu tivesse de ficar olhando para as outras igrejas, que às vezes é muito mais nova do que nós, e está avançando mais do que nós. Glória a Deus, é o reino de Deus que está avançando. Eu não tenho que ficar olhando para a igreja que está avançando, eu tenho que aprender com elas, sim, mas eu não posso viver de comparação. Então a competição é a maneira do mundo de construir relacionamentos, mas não é a maneira de Deus edificar a sua igreja, irmão.
Eu quero dizer que não devemos viver de comparação, precisamos somente ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, amém? Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se hoje nós não tivemos um crescimento como gostaríamos, porque ainda não é o momento, ou a gente precisa aprender mais como chegar a esse nível, tá certo? Deus vai colocar, vai dar o crescimento no momento certo, mas eu não posso viver de comparação, eu não posso ficar olhando para o meu vizinho da direita ou da esquerda, e nem você deve fazer isso, amém, amado? Viva a sua vida, viva a sua vida de uma forma humilde, dando graças a Deus por tudo que Deus tem dado para você, porque essa é a maneira correta. Porque o dia que você parar e ficar olhando e comparando a sua vida com a dos outros, isso, além de ser errado, isso pode te prejudicar. Então, rejeite as comparações. Quinta chave para o seu ministério: rejeite as comparações. As comparações, ela muitas das vezes nos permite, sim, avaliar as coisas, e por elas sabemos se algo é errado, se algo está melhorando ou se algo está piorando. Você pode até se comparar: nossa, eu estou melhorando ou estou piorando? Mas a comparação também pode nos fazer cair no desânimo, e às vezes até no orgulho. Então é melhor não viver em comparação. Não olhe quando seu vizinho, amigo, familiar está crescendo, está prosperando. Isso não vai te ajudar em nada. Não fique olhando a sua célula, às vezes não está crescendo como uma outra célula está crescendo. Então, isso não é saudável. Não é saudável viver em comparação. Outra questão, outra chave para o seu chamado ministerial é uma audiência de um. O que quer dizer isso? A mesma, às vezes a audiência de um é ele decretar, um exemplo, como fizeram com Jesus. Jesus, quando estava descendo para Jerusalém no seu jumentinho, humildemente seu jumentinho, o povo gritava para ele: Hosana nas alturas, quer dizer, aí vem a palavra até do nome Hosana, que quer dizer, Hosana nas alturas, quer dizer elevado, e supremo, excelso. Ali eles estavam exaltando a Jesus, mas aquelas mesmas pessoas que exaltaram Jesus, depois essas mesmas gritaram: crucificam, crucificam. Então, não fique amargurado ou abatido, aliás, não fique com o coração, ali somente atrás de elogios. Eu estou desanimado porque ninguém me dá valor para mim, ninguém dá valor lá no meu serviço, ninguém dá valor na célula que eu estou fazendo na célula, ninguém me dá valor na igreja. O pastor nem liga, às vezes nem liga para mim. Eu preciso ligar mais, eu confesso que eu preciso ligar mais. Mas não olhe para isso. Não olhe, não fique nessa expectativa, porque se você ficar procurando essa expectativa, isso não é bom. O que eu quero dizer para você: viva a sua vida para Deus, porque dele vem a recompensa. Amém, amado? É do Senhor que vem a recompensa. Não fique olhando para a direita e nem para a esquerda. Então, hoje, quem muitas das vezes possa te elogiar hoje, amanhã pode falar mal de você, porque pessoas são seres humanos. Uma hora ela te elogia, uma hora ela pode falar mal, a mesma pessoa até. Então, nós não queremos isso. O ser humano é muito falho, por isso
devemos querer receber recompensa só do Senhor. Amém, amado? A sétima chave: seja sábio, seja humilde. Então, a habilidade, e não apenas a dedicação, é o que traz o sucesso. Então, a habilidade, e não apenas a dedicação. Então, você pode se dedicar muito, né? Você pode ser uma pessoa muito dedicada, mas você precisa de sabedoria, de humildade. Olha o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10: se o ferro está enferrujado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então, amado, a sabedoria é a chave para nós vencermos, é a chave para nós ganhar vida, é a chave para nós conquistar almas para Jesus, para fortificar a nossa célula. Agora, como é que você adquire sabedoria, irmão? Buscando conhecimento bíblico, pedindo a Deus, amém? Então Deus vai te dar, porque Ele é bom. Então, o segredo não é trabalhar mais, mas trabalhar com sabedoria. Então não adianta você sair desembestado lá na sua cela, querendo ganhar o mundo para Jesus. Isso pode acontecer de você atrair muita gente, sim, mas uma hora as coisas, você vai se frustrar, você vai se cansar. Então use de sabedoria, peça sabedoria a Deus, que Deus vai dar estratégia. Isso em tudo, não somente na cela, falando de obra, mas em tudo. Oitavo, aprenda com todos. Você pode aprender com qualquer um, basta apenas saber fazer as perguntas certas, amém, amado? A humildade está na simplicidade. Nem sempre a sabedoria, muitas das vezes, está num vaso de ouro. Às vezes, as coisas de maiores valores podem estar num vaso de barro. Então, às vezes aquela pessoa que você acha que não tem nada para te oferecer, é o que você vai aprender com ela. Então nós não podemos desprezar ninguém, é isso. Precisamos ser humildes. Nona chave para o seu chamado ministerial: lembre-se que crescer leva tempo, irmão. Nós estamos há 9 anos aqui nessa cidade. Nós não chegamos num crescimento que gostaríamos, mas nós não podemos parar. Quando Deus quer fazer um cogumelo, né? Cogumelo, ele leva 6 horas, sabia? Com 6 horas, um cogumelo pode, aquela plantinha, os irmãos sabem, pode nascer. Mas quando Deus quer fazer um carvalho, que muitas das vezes o cogumelo nasce em carvalho, então, quando ele quer fazer um carvalho, esse carvalho leva 60 anos. 60 anos. Então, você está cultivando o quê? Cogumelos ou carvalhos de justiça? Então, o cogumelo é rápido, mas dura pouco. É uma plantinha frágil. Mas o carvalho é resistente e forte. Amém, amado? Então, nós sabemos que coisas... principalmente, eu posso dizer aos irmãos, pode ser que eu nem veja em vida esta obra grande como eu gostaria, mas eu tenho certeza que num dia vai ser uma grande igreja nessa cidade, no nome de Jesus. A obra de Deus leva tempo, mas ela é uma obra que tem resultado, porque não é baseada em homem, é baseada na palavra do Senhor. É o Senhor que dá força, que fortifica. Um dia os seus netos, os seus filhos e até seus netos vão glorificar o Senhor nesse ministério. Amém, amado?
E é assim que a igreja vai crescendo de fé em fé. Por isso, tem uma frase que diz: quem é afobado, come cru. Já ouviu essa frase? Por quê? Essa frase quer dizer, precisamos esperar a comida cozinhar. Você vai cozinhar um arroz, tem um tempo. Você vai cozinhar um ovo, tem um tempo. Você vai cozinhar uma batata, tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um momento de preparo. Então, quem é afobado, come cru. E comer coisa crua, muitas das vezes, dá dor de barriga. Então, assim é a vida. Tudo tem seu determinado tempo. Amém, amado? Não queira adquirir coisas, presta atenção aqui, Deus está falando conosco aqui. Não queira adquirir coisas que não é o momento para ter. Espere em Deus, às vezes, mais um pouco. Aguarde, porque quando você espera com paciência no Senhor, a bênção de Deus não acrescenta dores. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. Então não adianta você querer conquistar coisas que não é o momento ainda. E tem muitas das vezes a gente quer que a obra do Senhor cresça aqui e ainda não é o momento. Então, eu preciso contar primeiro com aqueles que já estão aqui, para depois ir atrás de mais, amém, irmão? Então eu conto com vocês que estão aqui, porque nós somos a igreja do Senhor, para fazer a diferença hoje aqui nessa cidade. Terminando, nunca confunda destaque com relevância. Meu nariz, ele é importante, senhor Anjo, seu nariz é importante no seu corpo? Mas a gente poderia perdê-lo, o nariz, e assim viver uma vida ainda relativamente feliz, sem nariz. Você consegue viver. Você coloca uma máscara, né, para tampar, para não ver que você está sem o nariz, você consegue viver. Agora, por outro lado, meus pulmões e fígado não são vistos, mas eles são muito mais relevantes, são muito mais importantes para o meu corpo do que até o meu nariz. Os irmãos estão entendendo? O nariz todo mundo está vendo, mas o pulmão, estão vendo? As pessoas vê o rim, não vê o fígado, não vê. Então, o que isso nos ensina, né? Tem pessoas, né, até às vezes empresas, que se destacam por um determinado tempo, mas logo após um tempo elas não permanecem. Às vezes, nossa, que empresa grande, eu quero sair dessa empresa que é pequenininha, eu quero ir para aquela grande. Aí às vezes aquela empresa pequena cresce, aquela grande desaparece. Não devemos viver de oba-oba, irmão. Precisamos ser relevantes, quer dizer, precisamos ser firmes, convictos, ao saber que Deus está conosco, amém? Então, amados, não desista do ministério que Deus te colocou, não desista do lugar onde Deus te chamou, porque Deus tem algo grande para você, onde Deus te chamou, amém? Eu acredito que eu já tenho uns 27 anos, eu nunca mudei de ministério, 27 anos de convertido, não, 27, a Cíntia tem 31 anos, eu me converti, a Cíntia ia fazer 3 anos já, na igreja, eu tenho 27, a Neuza tem mais, mas eu sou um pouco mais novo no ministério que você, né, de conversão, então, eu tenho mais ou menos de 27 a 28 anos de convertido. Comecei na igreja missionária unida lá em Ferraz de Vasconcelos, tinha apenas 150 pessoas, a igreja cresceu lá, e foi uma bênção. Eu aprendi muito
lá em Ferraz com os nossos amados irmãos e pastores. Amados, eu quero dizer aos irmãos, concluindo aqui, Jesus te escolheu, te chamou, quer te enviar para cumprir o propósito do Pai. Você crê nisso? Deus te formou para cumprir o propósito do Pai. Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15, não precisa abrir, Nicole. Diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, e batizai, fazer discípulos em todas as nações. Existe uma ordenança aqui, existe uma ordem de Jesus, existe um mandamento de Jesus, que nós precisamos ir. Este é o propósito, irmãos. Então, quando você não cumpre esse propósito, você está em falha com Cristo. Você precisa entender que você precisa de trabalhar, você precisa de ganhar o seu pão de cada dia, mas você não pode esquecer do melhor tesouro, que é o reino, que é trabalhar para Jesus. Não troque nada daquilo que Deus te chamou para você servi-lo por nada dessa terra. Não compensa. Não compensa. Fazer a obra é obedecer o ID de Jesus. Por isso, Ele nos deu autoridade sobre demônios, sobre curar enfermos. Você tem autoridade, irmãos. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Quando uma pessoa estiver passando mal, quando uma pessoa estiver enferma, você pode orar. Não fique esperando pelo pastor orar. Deus te capacitou para isso. Deus te chamou e Ele te capacitou. Se você crê, você vai fazer a obra e as pessoas vão confiar em você. Vão ver que está vendo uma diferença em você. Está vendo que você tem uma vida de Deus para oferecer. Então, não menospreze essa vida poderosa que está em você. Amém, amado? Faça isso. Ore pelas pessoas. Quando uma pessoa falar, ore por mim, ore mesmo. Não fique só escrevendo em papelzinho e jogando fora, não. Não fique somente falando que vai orar e não ora, não. Ore mesmo. Fala que você vai orar e depois pergunta para a pessoa, fala para ela, eu orei por você, e aí? O que tem acontecido? Ah, não tem acontecido nada, então eu vou orar mais. Você vai ver que ela vai notar que algo vai acontecer, sabe por quê? Porque não é você fazendo, é Cristo fazendo através de você. Amém? Então, quando nós cremos no poder do Evangelho, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Se dissermos que Jesus vive em nós e não multiplicamos, irmãos, algo está errado, não está? Eu falo, ai, graças a Deus Jesus vive em mim, eu sou uma nova pessoa, mas não acontece nada, não há multiplicação de nada. A gente não consegue ganhar uma pessoa para Jesus, não consegue evangelizar, não consegue nem orar. Algo está errado. Precisamos rever isso. Precisamos buscar a Deus, a misericórdia de Deus, porque nós somos importantes para o ministério. Jesus nos chamou, amém, amado? Jesus nos chamou para florescer. Se dissemos que Jesus está em nós, irmão, então a água da vida que é Jesus vai florescer o ambiente onde nós estivermos. A sua vida irá mudar. E eu vejo a vida de muitos irmãos aqui já florescendo, aleluia. Eu louvo a Deus por isso. E vai florescer mais ainda. As pessoas vão olhar para você e vai falar, você é diferente. Algo está acontecendo na sua vida. Amados, nós precisamos ouvir isso das pessoas. É o sinal de que Cristo está em nós. Agora, se as pessoas começarem a falar algo diferente de você, mas você fica retraído, quietinho, e não fala daquilo que Ele tem feito na sua vida, então, para que serve um tesouro ali parado? Então, nós precisamos deixar Deus nos usar, precisamos deixar Deus agir na nossa vida, através daquilo que Ele tem feito em nós mesmos, amém?
Eu quero encerrar aqui dizendo que você foi escolhido, por isso você é amado de Deus, amada de Deus. Fazemos e cumprimos a ordem de Jesus, porque nós nos sentimos amados. A célula não tem que ser um fardo, irmão. Ai, célula de novo hoje, já chegou o dia da célula. Ai, culto, meu Deus. O culto, a célula não deve ser um fardo. Quando eu saio de Cambuquira para cá, irmãos, tem 27 quilômetros. 27 quilômetros de Cambuquira para cá. Quando eu saio de lá para cá, para congregar com os irmãos, isso não é um fardo para mim. Eu venho na maior alegria em encontrar com os irmãos. E olha que eu não venho aqui somente no culto de domingo. Eu venho para dar o cursão, venho para o bazar para ajudar aqui no bazar, venho para fazer uma reunião com os irmãos, e eu venho com maior alegria. Isso não é fardo para mim. Às vezes eu viajo em São Paulo, irmãos, rodo, às vezes até 1000 quilômetros, mais de 1000 quilômetros, e eu chego aqui e venho para cá, sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que Deus me chamou para uma missão,